E vamos seguir. Agora a gente vai ter uma palestra remota. A cara da rapariga. Ele tá o que ele tá falando? Tá. Já ele só tá sorrindo, esse homem lindo. Bem, galera, para quem não conhece o Pokémon, né? O nome oficial dele, né, de registro lá da identidade é Rodrigo, mas todos nós chamamos ele, quem conhece ele chama ele de Pokémon, porque é o nome que ele utiliza nas redes sociais e nas palestras. Inclusive, toda vez que alguém pergunta na palestra porque o nome dele é Pokémon, ele manda olhar o podcast que ele fez lá para você descobrir a resposta. E aí isso fala um pouco sobre ele, porque o Pokémon, ele não só é programador, inclusive ele sofre da mesma dor que eu, ele sofre com PHP há uns 20 anos também, que nem eu. Ele é programador sênior em PHP, mas ele também é líder de comunidade, já trabalhou muito com eventos, já fez eventos de diversos portes, já participou da organização de eventos, ele já palestrou em diferentes eventos. Ele aí vai acabar respondendo depois, mas eu acho que ele já foi para uns 20 estados fácil aí, para participar de eventos de tecnologia. Ele também é stand-upper, né? Ele faz muita piada sensacional. Ele estava lá no Roga DX em Maceió, e eu jurava que eu não ia rir, porque o meu humor ele é meio obscuro, aquele humor negro mesmo que vai para a prisão, né? Aí eu disse, eu não vou rir com piada de palestra não, mas eu ri demais. Ele é fera nisso. E aí ele vai juntar esses três conhecimentos dele para trazer essa palestra do caralho para vocês. Ele vai trazer como ser um programador, juntar como participar da comunidade. Então, como participar da comunidade, olha, como contribuir para a comunidade pode ser bom para a sua carreira. E aí volta para o que eu falei no início, isso é muito importante para vocês entenderem. Você que quem é programador e quem está iniciando, a primeira coisa que a gente pensa é sobreviver, pagar boleto, ganhar dinheiro. E eu tenho certeza que o que o Rodrigo vai falar um pouco é como isso também vai facilitar para vocês, conhecer as pessoas, quais são os benefícios que você vai ganhar participando de eventos, organizando e assim por diante. Então, como eu falei, ele está ouvindo lá, então vamos fazer rapidinho uma salva de palmas. Eu acho que vai chegar lá no microfone dele. Uma salva de palmas aí para o Rodrigo. É o Pokémon. Chegou bom, hein? Estão me ouvindo de boa? Boa. Cara, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas palmas. É interessante quando eu faço palestra aqui em São Paulo, eu ganho menos palmas do que aí. Então tá top, tá? Obrigado de coração, adoro poder palestrar. Em todos os lugares do Brasil eu gosto muito. Eu queria estar aí presencialmente, infelizmente não foi possível, mas estamos aqui para vocês, para a gente poder falar um pouco sobre a comunidade de desenvolvimento. Então, o Durval já me apresentou, então nem vou falar muito sobre isso, mas eu vou falar um pouco sobre a importância de tudo, né? Eu programo, vai fazendo que vem 25 anos que eu programo. E eu vim de vários lugares que era muito comum a gente ter comunidade. Eu vim de jogos, por exemplo, Tibia, né? Eu joguei poker por muitos anos. Eu jogava Magic the Gathering, né? As cartinhas de Magic, não sei se vocês, né, já jogaram, mas tipo, tem Pokémon TCG também. E muitas das coisas que eu vivi em questão de jogos era muito como as pessoas, elas cresciam dentro dessa situação através de outras pessoas que sabiam mais que elas, mas que elas também aproveitavam para que isso pudesse ser algo melhor, para que isso pudesse ser algo que trazia um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de realmente de experiências, né? Muita gente pergunta, pô, Pokémon, eu preciso fazer faculdade, eu preciso, né, ter uma graduação, né? Se a gente for para pensar hoje em dia, você pode ter ou não ter, a menos que você, né, vá para países específicos que exijam a faculdade, isso o diploma. Mas a faculdade traz muita coisa que você aprende, por exemplo, aprender a aprender, né? A faculdade traz muito essa ideia, porque traz muitos desafios que você tem que trabalhar em cima de você para poder levar para um outro patamar, para um outro lugar, tudo que você precisa trabalhar, né? Então, não vou me apresentar, mas basicamente tudo que o Durval falou, né? Eu sou matemático, a coisa que ele não falou foi isso. Então, eu trabalhei muito no desenvolvimento, mas eu sou matemático de formação, beleza? E também tem um canal do YouTube chamado Poker PHP, então vai que alguém aí dá uma louca e quer, né, aprender PHP, tem um canal do YouTube que eu ensino o pessoal que está começando a aprender PHP, né? Então, para começar, né, letra A, vamos começar, já diria Gabriel Pensador, mas basicamente qual que é a ideia aqui, né? Da onde que a gente vem, né? A gente hoje tem uma dificuldade muito grande na programação, que a gente tem muito conteúdo, a gente tem muita fonte de conhecimento, a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe qual é a melhor fonte, a gente não sabe, às vezes, quando a gente está começando a programar, o que fazer realmente com tanto conteúdo que tem, para que lugar ir, qual linguagem eu começo. Então, tem muitas perguntas, tem muitas dúvidas que a gente tem, que talvez as comunidades possam te ajudar
a responder essas perguntas. E um pouco disso a gente vai remeter, né, a como a gente aprende, né? A gente teve muita ideia, né, da Revolução Industrial e a gente tem muito essa ideia ainda na programação e em muitos trabalhos que a gente faz, que é o quê? Eu sou uma pessoa que é altamente substituível e basicamente eu só faço repetir padrões que todo mundo faz, né? Então a Revolução Industrial trouxe muito essa ideia de que a gente faz alguma coisa específica, que é muito específica, e basicamente então, se você fabricava, vamos falar, você fabricava prego, você só sabia fabricar prego. Você ficava fazendo aquele 40 anos, você, né, depois se aposentava e tua vida toda foi fabricar prego. Hoje em dia na programação não. Você consegue desenvolver projetos de várias tecnologias, de várias maneiras diferentes, né? E fazer com que a sua carreira seja cíclica, né? Tem gente que começa no back-end, vai para o front-end, vai para o DevOps, volta para o back-end, vai trabalhar com banco e tudo mais. E a carreira de tecnologia pode trazer muitos, né, caminhos da mesma coisa. E a comunidade também traz esses caminhos. Por quê? A comunidade ela te ajuda a você poder testar coisas que não seriam facilmente testáveis sem a ajuda de outras pessoas. E basicamente a gente tem essa ideia ainda, né, da educação formal, que tem alguma pessoa que sabe muito, alguma pessoa que é inalcançável e a gente só tem que ouvir o que aquela pessoa fala. E muitas vezes a gente vai para os eventos, vai para as palestras, ouve, né, uma palestra sensacional como foi a do Gustavo agora, e sabe que ele é uma pessoa que sabe muito, ele entende muito sobre Angular, por exemplo, mas a gente não consegue, às vezes, discutir situações com pessoas que a gente acha que sabem muito. Mas não é discutir, às vezes, né, querendo brigar. É discutir, às vezes, de querer agregar alguma coisa que as pessoas falam. Muitas vezes a gente ouve pessoas falando coisas, né, que a gente às vezes não concorda ou concorda parcialmente e a gente acha que porque a pessoa está num caminho superior, em um lugar superior, a gente acaba deixando para lá. A ideia da comunidade é que pessoas que têm mais experiência, pessoas que têm anos de carreira e vocês, ou eu, ou qualquer pessoa que esteja começando ou está no meio da carreira, possa trocar, né, conteúdo livremente e sem ter essa questão de você sabe mais, eu sei menos e tudo mais. Porque a ideia é que a construção do saber, ela é linear, mas ela também é fluida, né? Então, você começa talvez pensando, vou começar aprendendo lógica de programação, vou aprender um if, vou aprender um for, vou aprender depois a estrutura de dados, um pouco mais robustas, vou entender tipo de dados, que é array e tudo mais, né? Mas você pode começar, por exemplo, como hoje acontece, de pessoas que começam aprendendo orientação a objetos. E depois aprende a programação estruturada. Antigamente era meio que impensado. Falar, vou aprender orientação a objeto primeiro, sendo que estruturada faz mais sentido, porque você vai aprender, né, os fundamentos das funções. E hoje em dia já tem muito jeito de aprender. Então, por mais que tenha uma linearidade na educação formal, na aprendizagem de programação, não tem essa linearidade. Tem gente que começa a aprender uma linguagem de programação e depois vai entender como funciona o sistema operacional. E às vezes é interessante você saber um pouco como é que funciona o sistema operacional antes e a linguagem depois. Ou pessoas começam a aprender frameworks antes da linguagem. E, né, hoje em dia tem muita coisa diversa. E isso é muito legal. Mas, né, também é bom a gente poder ter esse tipo de entendimento. E a gente está num contexto, né, de programação, de computação, de desenvolvimento, de operação, de tudo mais, né, que faz com que a gente esteja muito ligado a mudanças muito rápidas, né? Então, o Gustavo, por exemplo, na palestra dele, mostrou para vocês que o Angular está, né, a cada ano tem versão nova, acontece novidades, coisas que, quando a gente pensa na programação durante, né, alguns 20, 25 anos atrás, né, quando eu comecei, as atualizações da linguagem não eram tão rápidas assim. A gente não tinha tanta facilidade de ter essas modificações. Por exemplo, a internet estava no Brasil meio que começando ainda, então a gente não tinha essa... Vamos falar, mudou hoje a versão, todo mundo já tem instalado amanhã, ou 15%, ou 20%. Era muito difícil, porque tinha que esperar a mídia física chegar, ou, né, ir atrás do site de alguém que tinha conexão com a internet, que a mãe liberava o modem, porque fazia um barulhinho muito engraçado, só podia acessar a internet sábado depois das 2 da tarde, domingo o dia todo, depois da meia-noite, porque era mais barato, né? E hoje em dia a gente não tem isso. Hoje em dia as coisas fluem muito rápido, a tecnologia muda muito rápido, né? E as comunidades fazem com que a gente possa ter esse conhecimento e, principalmente, unir pessoas, né? Como eu falei para vocês, gostaria muito de estar aí presencialmente, eu não consegui, mas
a tecnologia é uma maneira de unir as pessoas. Então, a gente teve, né, algum tempo atrás, uma pandemia global, onde as pessoas ficaram muito reclusas. A gente estava até com medo, né, depois começou a voltar os eventos, se realmente os eventos iam vigar ou não, se o pessoal ia voltar vamos falar assim, entre aspas, a vida normal anteriormente, né? E qual que é esse ponto, né? As pessoas fazem diferença, né? Então, a gente viu a área da tecnologia crescer muito rápido, né? A gente viu pessoas que ganhavam 2 mil, ganharem 5, ganharem 6. E a gente viu uma explosão de bootcamp que falava que todo mundo podia ser dev e ganhar muito dinheiro. E agora, acabou a pandemia, né? A gente está voltando a um patamar onde muitas empresas estão demitindo, infelizmente, acontece isso muito na tecnologia agora, nesse meio tempo. Por quê? Porque as pessoas, elas achavam que a pandemia era o padrão, porque muita gente entrou na área de tecnologia durante a pandemia, por causa que o que a gente faz muito bem como dev é automatizar coisas. E a pandemia precisava muito de automação para muita coisa, né? Precisava que a gente agisse rápido para poder fazer as coisas funcionarem rápido, né? E essas pessoas, elas fazem com que essa engrenagem rode, né? Então, muitas comunidades, por exemplo, estão suportando essas pessoas que estão saindo da empresa, indicando outras vagas, indicando outros lugares, porque por mais que tenha empresas dando layoff, né, e tendo aí problemas de demissão, tem outras que estão precisando de pessoas devs para poder, né, reestruturar as suas coisas. E toda a ideia da comunidade, ao meu ver, assim, a questão, como eu falei, né, a palestra é a minha visão sobre as coisas, então se você tiver uma visão diferente, ótimo, isso é muito bom, é bom a gente ter essa diferença, mas é muito que vem da questão do open source, né, do código aberto, e também a questão, né, do código do freeware, né, do software livre, né? Então a gente tem essas ideias, tanto software livre quanto o open source, faz com que a gente possa tá aqui, por exemplo, trocando ideia, né, sobre coisas que muitas pessoas usam, sobre ferramentas que muitas pessoas usam, sobre coisas que a gente aprendeu muitas vezes de graça, e a gente está aqui devolvendo para vocês essa troca. Então a comunidade é muito forte por causa disso, né? A ideia de que as pessoas acham, Pokémon, eu só consigo ajudar uma ferramenta se eu fizer código. Se eu for no GitHub, tem lá uma issue aberta, tem ali um problema para ser resolvido, um bug, eu vou lá e resolvo no código, então eu sou uma pessoa que contribui para o open source. Não. Se você tem uma pessoa, tipo, vamos falar que o Dylan tá divulgando, né, o DevFest Agreste, você foi lá aquela pessoa que retweetou, aquela pessoa que pegou do Instagram, postou o story, mandou para pessoas amigas, pô, vamos lá, vamos fortalecer o evento, vamos aparecer, né, você que está aí também presencialmente no evento, você que está online no evento, você fez um esforço. Para quê? Para levar a palavra sobre algo que foi construído, né, por comunidade e que as pessoas têm acesso, né, livre acesso a isso, e você devolveu para as pessoas. Isso é ajudar o open source. Então, né, isso a gente tem que fazer como deve. Por quê? A gente economiza muito tempo com as coisas, né, de comunidade, com as coisas open source, com tudo que a gente é disponibilizado. A gente pega muita coisa que o pessoal gastou tempo, né, e a gente acaba resolvendo a situação mais completa, né? Então, basicamente, a gente pega uma coisa que alguém fez, gastou tempo, utiliza aquela ferramenta e resolve os problemas das pessoas mais rápido. Então, funciona assim com a linguagem de programação, né? Você tem um problema, você tem uma ferramenta que é a linguagem de programação, você usa ela para você poder transformar alguma coisa que você já tem previamente em outra, né? Então, basicamente, as comunidades servem para isso, né? E a gente tem aí o mundo todo de coisas que são open source. Então, Angular, Gantt, Jenkins, Bootstrap, HTML, JS, CSS, PHP, jQuery. Então, muita coisa que a gente usa no dia a dia é formado pelas essas comunidades. E essas pessoas acabam aí contribuindo para tudo isso, né? E a gente, basicamente, ganha dinheiro com isso, com coisas que são feitas, basicamente, disponibilizadas de graça. Não que elas são feitas de graça, mas que são disponibilizadas de graça para a gente. Então, a gente tem que pegar isso que a gente aprende e poder devolver para as pessoas, porque são coisas que a gente acaba consumindo e a gente tem que continuar fazendo a roda girar. E a gente ganha dinheiro com isso, né? Então, a ideia da pessoa programadora é pegar ferramentas que muitas pessoas usam, que a comunidade usa, utilizar para resolver problemas das pessoas e depois ganhar dinheiro com isso, né? E aqui vai muito com o pessoal aqui, obrigado pessoal do YouTube que está falando aqui, né? A questão de quem está começando, aqui o pessoal está perguntando
sobre conselhos para pessoas que estão começando na área. Então, uma dica que eu dou muito para vocês que estão começando é: peguem um problema que você tem, um problema que você pode resolver, por exemplo, com um site. Vamos supor, sei lá, minha mãe faz bolo para vender, faz bolo, minha mãe é confeiteira, ela faz bolo. Por que você não tenta fazer um sitezinho para divulgar, por exemplo, o que sua mãe faz? Fazer um sisteminha para poder, sei lá, vender bolo na internet, né? Então, sei lá, você gosta de carro, você gosta de automobilismo, você faz lá um sitezinho que tem o ranking, né, da Fórmula 1, o ranking do mensal, semanal, da temporada, que seja. Então, a gente tem problemas que a gente consegue resolver com programação que a gente acaba não fazendo, né? E isso é muito legal, né? Mas, né, como eu falei, a gente ganha dinheiro, mas não é tão bem assim. Então, se você quiser ajudar a comunidade, você tem algumas coisas que você pode fazer, né? Por exemplo, escrever, né? Escrever é uma coisa muito legal, porque você consegue integrar muitas das coisas que você aprende, às vezes algo pequeno que você acha, para que mais pessoas possam aprender também, né? Eu escrevo muito artigo, né? Eu tenho muito artigo publicado, tanto no eMaster quanto no Dev.tu. Mas, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que mexe muito com a tecnologia tal. No Stack Overflow, por exemplo, é um fórum que você pode ali, vamos falar assim, integrar as coisas. Você pode esclarecer coisas para as pessoas que estão com problemas, né? Ter dúvidas, as pessoas têm dúvidas, você vai lá e responde. Você pode mostrar muita coisa legal para as pessoas do Stack Overflow. Muitas pessoas estão começando, elas usam o Stack Overflow como a primeira base de pesquisa, entendeu? O eMaster tem muito artigo, o Dev.tu também é muito artigo, e são lugares de graça para você poder fazer. É muito interessante porque várias vezes, ultimamente, né, quando eu volto a codar, porque hoje em dia eu trabalho mais com comunidades, eu sou pessoa que vivo de criação de conteúdo para devs, né, e muitas vezes eu vou começar a codar alguma coisa e esqueço alguma coisa. Aí eu vou e lembro que eu escrevi um artigo sobre como resolver aquilo há um tempo atrás. Então, às vezes a gente acha que o que a gente faz é uma coisa muito simples, a gente está começando, mas as coisas muito simples, as coisas do começo, são as coisas que as pessoas mais precisam de ajuda. Por quê? Porque você consegue, às vezes, reduzir o tempo de aprendizado da pessoa de 3 meses para 1 mês, para 1 semana e tudo mais. Você pode contribuir, por exemplo, com comunidades online, por exemplo, no Slack, no Discord. Então, tem lugares aqui que você acaba podendo trocar conhecimento com outras pessoas, né? Então, o Discord, por exemplo, é uma rede social que basicamente, né, é como se fosse um Mirk 2.0, que o Slack também é, né? Então, eu sou da época do Mirk, eu gostava muito de ficar nos canais aprendendo PHP e tudo mais, e trocando ideia com as pessoas. Então, você pode usar o Slack e o Discord para quê? Para você compartilhar conhecimento, para você aprender mais, para você perguntar para as pessoas as dúvidas que você tem no dia a dia, né? E a comunidade é muito forte para isso. Telegram e WhatsApp também, tem muito grupo no Telegram e WhatsApp que falam sobre programação, que divulgam vagas, que você pode estar lá e conversando tete a tete com pessoas que já são da área, né? Tem muita comunidade, tem muito grupo, né? Muitos GDGs tem próprios grupos de WhatsApp e tudo mais. Então, cola atrás e vê também para você estar perto de pessoas que fazem conteúdo. A Twitch e o YouTube também, eu trabalho com esses dois, né? Eu tenho um canal na Twitch, twitch.tv/PokémonBR, onde eu faço live de programação e também de jogos, mas a live de programação que eu faço é basicamente as pessoas entram lá, perguntam qualquer coisa sobre programação, a gente faz código junto, fiz muitos sistemas, o próprio chat o chatbot da live foi feito na live, né? A gente tem um chatbot para o YouTube também, eu até mostrei lá na Roga DX como eu desenvolvi, né? E tem muito conteúdo, tanto na Twitch quanto no YouTube. A Twitch é algo mais legal de interagir, né? O YouTube é bom para você consumir também tem interação, mas é legal você estar perto das pessoas que fazem código, entender como é que é o dia a dia das pessoas. A Twitch tem muito isso, as pessoas que fazem live na Twitch, elas mostram o dia a dia de como é a pessoa que desenvolve, isso é muito importante para você pegar conteúdo e conhecimento. E YouTube, hoje em dia, né? Quando eu comecei não tinha YouTube, gente. Eu aprendi a programar num site chamado apostilando.com. A gente comprava revista de programação que vinha com CD. Se o CD arranhasse, você perdia o negócio, não funcionava mais nada. Então, aproveitar o que a gente tem de hoje de bom para aumentar nosso conhecimento é muito importante. Como eu falei, escrever é muito importante e você pode criar um blog seu também, né? Então, em vez de você usar outras plataformas, usar os seus próprios blogs para poder trabalhar e resolver algumas situações
de desenvolvimento, que às vezes é um problema que você tem, às vezes é você contar o dia a dia que você tem no aprendizado. Tem muita gente que faz, chama de 100 dias de código, né? Que cada dia a pessoa escreve um post falando um pouco sobre como foi o dia dela, aprendendo alguma coisa em programação. Isso faz com que a pessoa se motive a continuar estudando, a continuar levando as coisas para o próximo mundo. Também, se você gosta de codar, mandar por request também é importante, né? A gente falou que não pode, não só mandar por request é legal, mas também é uma coisa importante. Então, se você tem a facilidade com o código, ajudar a comunidade, ajudar o Open Source com por request também é importante. E ir a eventos, né? A gente já falou aí, vocês estão aí no evento, né? O pessoal do online também está aqui no evento. É importante ir no evento para quê? Para que a gente possa construir pessoas, né? A comunidade, ela faz parte porque tem pessoas. A comunidade sem pessoas não é nada, né? Então, você estar presente com pessoas é muito importante. Eu lembro que muitas das vezes que eu precisei de alguma coisa, as pessoas que eu conheci em eventos me ajudaram bastante. Já foi em questão de, eu estou precisando de um trabalho, as pessoas indicarem. Eu estou precisando resolver um problema específico numa ferramenta. Ou nos eventos, você conhece as pessoas que entendem muito bem, né, da situação. Você tem o Fausto aí que manja muito de mobile. Você tem o próprio Durval, que manja muito de PHP, manja muito de MongoDB. Você tem o Gustavo, que manja muito de Angular. Tem, né, uma galera toda aí, por exemplo, que estão aparecendo aqui hoje, e que elas entendem muito uma situação. E é muito legal, porque muitas vezes eu não sei nada da tecnologia, mas eu sei quem sabe. Então, se eu tenho um problema, eu vou naquela pessoa e falo, como é que eu resolvo isso aqui? Eu tô velho, eu não consigo mais, né? Eu não tenho mais, por exemplo, a memória que vocês têm. Então, eu saber essas pessoas que manjam muito das coisas, eu vou e falo, resolve para mim aí, por favor. E na programação, essa parte legal da tecnologia e da comunidade é que as pessoas fazem isso muitas vezes de graça. O que em outras áreas a gente vai pagar para poder as pessoas nos darem, na tecnologia, as pessoas fazem isso de graça. Meetup também, né? Então, tem vários lugares que tem encontros, né? O GDG Arapiraca tem muitos eventos, então vários eventos do GDG, né? Tanto fisicamente quanto online, esteja próximo das pessoas, né? Então, tem cidades que você consegue ter meetups também, então vai atrás de ir para os eventos. E também ajude a organizar os eventos, né? A comunidade, ela tem que se retroalimentar, né? É muito ruim quando uma pessoa só pega tudo para ela e só ela faz as coisas, né? O legal é quando tem várias pessoas, vários braços para poderem fazer as coisas fortalecerem, né? Então, as pessoas, elas ajudam umas às outras e fazem com que as coisas não parem. Porque muitas vezes eu já vi muito, não, GDGs também, mas as comunidades que só às vezes tinha uma pessoa só que fazia. A pessoa se mudou para a gringa. A pessoa conseguiu aí uma carreira boa, foi morar em Amsterdã, acabou a comunidade. A comunidade é feita de pessoas. A comunidade não tem que ter uma pessoa dona, tem que ser várias pessoas que estão ali retroalimentando. Então, uma pessoa saiu, outra pessoa vai lá e continua tocando. Por quê? Todo mundo precisa disso, né? Você precisa disso como pessoa que está consumindo conteúdo, e as pessoas que estão ali na frente também precisam para que elas também tenham um pouco de coisa, porque a pessoa tem que trabalhar. Eu por exemplo, sou vagabundo, então não entro nesse caso. Mas a pessoa tem que codar, tem que estar indo para a empresa, tem que viajar para organizar evento, tem que organizar os eventos, tem que ir atrás de fornecedor, atrás de comida, atrás de espaço, atrás de... a pessoa não tem vida, a pessoa tem que descansar também, tem família e tudo mais, né? Então, é bom quando a gente possa fazer com que isso, né? E outra coisa que é muito fácil, que a gente, com um clique a gente resolve. Às vezes você viu lá um post legal, um post que te fez rir, um post que te agregou alguma coisa, compartilha aquilo ali. É clicar na redonda, é clicar no joinha, mandar no zap para a galera. Você não sabe o quanto isso pode mudar a vida das pessoas. Porque às vezes elas estão cenas por conteúdo. E aí, nessa ideia aqui, eu até vou pegar aqui uma pergunta aqui do pessoal do YouTube, né, que é como ingressar no mercado de trabalho, né? Então, eu tenho uma técnica muito interessante que até tem no meu dev.bar.br, que eu usava o Twitter, né? Aqui estou falando sobre redes sociais, a gente usava o Twitter para filtrar vagas de tecnologia. O Twitter, a pessoa, né? Hoje em dia está um pouco tóxico lá a rede social, mas tem uma comunidade de dev muito forte. Então, eu desenvolvi um sistema onde a pessoa se apresenta, ela fala um pouco sobre o que ela aprendeu, um pouco sobre o que ela tem como perspectiva e pede para as pessoas mandarem vagas que façam mais sentido para ela. Por que isso é legal? Porque quando você está começando na área, você vai começar a pesquisar
vaga, por exemplo, você vai no LinkedIn. Aí o LinkedIn tem um monte de vaga que não faz nenhum sentido. Por exemplo, vaga que pede ChatGPT ou Bard, 10 anos de experiência. 10 anos de experiência de Bard e ChatGPT não tem nem um ano, direito, 2, 3, sei lá, 25 anos de experiência com Angular. Não faz sentido nenhum. Então, a gente ter uma comunidade do nosso lado faz com que a curadoria até das vagas faça mais sentido. Então, a gente acaba tendo acesso a vagas que fazem mais sentido para a gente. Não é uma vaga que tem um monte de coisa aleatória que você não sabe para onde ir. Porque a nossa ideia é que a gente possa crescer como pessoa, crescer como desenvolvedor, desenvolvedora. E um passo de cada vez. Mas as pessoas do lado, elas fazem que nosso projeto seja muito mais fácil. Porque elas já passaram por coisas difíceis e elas podem nos guiar. Porque a gente pode fazer de bom ou de ruim. E as pessoas que são líderes de comunidade, elas têm muitas vezes essa bagagem já. Porque elas já começaram há um tempo, elas já estão no mercado há um tempo. A gente pode aproveitar isso para quê? Para fazer nossa subida ser um pouco mais leve. E já diria Tebilu, busquem conhecimento. Tebilu trazia isso já, enrustido e falava, busquem conhecimento. A comunidade está aí para que você possa conhecer tudo mais e ter mais conhecimento. Porque, no fim, a tecnologia nada mais é do que uma reciclagem. Então, hoje, uma coisa que é legal, tem outro nome, por exemplo, hoje todo mundo fala Server-Side Rendering Pokémon, que nem o Gustavo falou. O PHP faz isso desde sempre. É só você pegar qualquer linguagem back-end e faz server-side rendering. Só que aí os frameworks front-end tem que fazer também por questões de performance, às vezes, ou de melhorias de algumas coisas. Mas as linguagens back-end já fazia há muito tempo. Então, você pega uma coisa que é uma tecnologia que já tem há muito tempo, você muda lá de nome, gourmetiza, e é uma feature maravilhosa. Então, é muito louco isso, Então, a tecnologia ela vai se reinventando, mas muitas vezes a gente vai voltar para as coisas anteriores. Aí me perguntaram aqui agora se Dart seria uma linguagem ruim para começar. Então, se você começar com mobile, é legal. Só que eu, Pokémon, não indico muitas pessoas começarem a programar por mobile, porque tem muita especificidade de questões de aparelhos e tudo mais. Então, eu acho que depois o Fausto vai falar melhor sobre isso. Eu pergunto para ele, acho que é bem legal. Tá? Mas eu começaria com outra linguagem. Eu acho que o Dart seria um outro ponto, seria uma segunda linguagem para começar, na minha visão. Mas depois pergunta, que aí o Fausto manja muito mais disso do que eu. Mas eu começaria, por exemplo, com Python, com PHP, com JavaScript, até com Ruby mesmo, e outras linguagens nesse meio tempo aí. São linguagens que eu gosto de começar, hoje em dia. Eu comecei com Pascal, gente. Então também vai que você começar com a linguagem que você gosta. Você achou legal, começou a viver a sintaxe. No final, tudo é sintaxe, é divertido. Mas é uma opinião meio que essa. E aí, qualquer questão? É você conseguir com que as outras pessoas embarquem nessa engrenagem. Façam que as coisas elas continuem funcionando, como eu falei. Tem pessoas que estão lá e elas sabem muito e vocês têm que ir lá e trocar esse conhecimento com elas. Essas pessoas, elas vão dar a experiência delas para vocês e vocês aprendem mais. Por quê? Porque às vezes vai ter outra pessoa que sabe menos que você vai lá e poder também dar uma geral, dar realmente um pouco da sua contribuição para essa pessoa. E muitas vezes a gente, infelizmente, quer reinventar a roda. Isso é ruim, A gente não tem que reinventar a roda. Se tem pessoas que fazem as coisas, se tem linguagens que já tem as coisas implementadas, porque você quer fazer tudo do zero. Muita gente fala, pô, Pokémon, quero começar a programar. Beleza, o que você vai fazer? Vou começar a fazer um framework. Tem um monte de framework aí. Será que a experiência de você fazer um framework vai te dar realmente as skills que você precisa? Ou será que fazer alguma coisa talvez um pouco mais útil? Não que o framework seja inútil para quem está começando, mas alguma coisa que seja mais aplicável para você, seja melhor para você começar. Porque para quem já é sênior, beleza, faz um framework lá para entender como funciona o sistema de rotas, como funciona o sistema de garbage collector, de memória, como funciona fazer um template engine. Legal. Mas se você está começando agora, talvez seja mais interessante você fazer uma coisa que realmente seja aplicável.
e não copiar coisas. Acho que a gente tem muito essa ideia de querer copiar coisas. Então, esse é o reinventar a roda. Alguém já fez alguma coisa? Vou fazer aqui um negócio que é parecido com tal coisa. Vou pegar um banco aqui e fazer a interface do banco. Isso é legal? Mas será que isso é tão diferente assim? Do que você pegar uma coisa que você realmente é um problema seu, sabe? É uma coisa que você consegue resolver. E a comunidade faz com que a gente consiga entregar as coisas mais rápido, né? As tecnologias fazem com que a gente consiga entregar as coisas mais rápido. Então, a gente tem que aproveitar isso, né? E fazer com que a nossa mente, o que a gente aprende, o que a gente desenvolve, possa chegar a mais pessoas. E com isso, você começa a virar referência das coisas que você fala, né? Como a gente falou, né? O Gustavo, referência de Angular tem, né? E a galera tudo mais. Por quê? Porque é uma pessoa que, se você já viu ela falar, você viu que ela tem propriedade para falar, você viu que ela está disposta a ir para lugares para falar, e a pessoa, ela mostra também com código, com projeto, que é uma pessoa que manja, ela vai ser referência. Então, quando tiver problema de Angular, opa, vou falar com o Gustavo lá, ele vai poder me ajudar. Isso é importante para a sociedade e para a tecnologia. Por quê? Porque você, sendo ponto focal, você ajuda com que outras pessoas sejam pontos focais também. Porque você acaba conhecendo pessoas que também são referências sobre aquela área. Então, quando você tiver um problema que você não conseguir resolver, você vai conseguir chamar outra pessoa que resolve, que também sabe daquilo. Isso faz com que você possa ir para muitos lugares. Então, como o próprio Durval falou, tipo, esses aqui são os estados que eu já fui palestrar, né? Faltam 6 estados. Falta Roraima, falta Acre, falta... falta Amapá também para estar, mas já fui, né? Mas basicamente falta Roraima, Acre, falta Mato Grosso do Sul, falta Piauí e Maranhão. São 6 estados que eu não conheço no Brasil. Todos os outros eu conheço. E grandes eu fui para palestrar. Acho que de todos que eu não fui foi só no Amapá. Só o Amapá que eu nunca palestrei, né? E os outros estados do Brasil eu já palestrei ou já tive alguma coisa nisso, né? Então, basicamente, você pode ser referência e estar nos lugares, né? Isso é legal, porque às vezes a pessoa quer conhecer e viajar o mundo. Às vezes a pessoa quer simplesmente mostrar que o que ela faz na cidade dela é importante. Eu falo muito que é uma coisa muito legal, que eu gosto muito de palestrar, por exemplo, no Nordeste, no Norte, que é diferente aqui de São Paulo, que quando eu estou, né, no estado de vocês, quando eu fui, né, para Alagoas, quando eu vou para Bahia, quando eu vou para qualquer outro lugar do Norte e Nordeste, né, para o Pará, Rondônia e tudo mais, as pessoas, elas têm um carinho muito maior pelo que você fala. As pessoas te acolhem muito bem. Então, quando eu falei para vocês que vocês bateram mais palmas do que o pessoal de São Paulo, às vezes eu tenho aqui um evento em São Paulo, tem 1000 pessoas na plateia. E as pessoas não batem palmas. Porque aqui em São Paulo, o que eu falo talvez é uma coisa muito trivial. Mas por quê? Porque as pessoas aqui não têm empatia para nada. As pessoas acham que qualquer coisa, né, elas perdem um tempo com tanta coisa fútil. Quando ela tem um momento de poder receber conhecimento, ela acaba deixando para lá. Ela deixa de qualquer jeito, entendeu? E isso faz com que você também conheça pessoas sensacionais, porque eu nunca fiz a Bíblia bebendo leite. Mas com desenvolvimento, com comunidade, eu já fiz, né? Então, por exemplo, lá na Roga DX, muita gente legal, conheci muita gente maneira aí, né? E aqui é uma reunião de comunidades que foi aqui em São Paulo, mas com muita gente que é GDG, que é GDE, inclusive, né? Tem alguns GDEs aqui, tem um pessoal que é MVP também, então tem muita galera aqui que faz a diferença também com comunidades, né? Aqui é a foto de São Paulo. Isso aqui foi um DevFest, né? Mas foi um DevFest cerrado desse ano também, muito legal, lá em Goiânia, né? Esse eu consegui ir presencialmente. Também você vê a força dos DevFest, você vê a força dos GDGs, que é muito importante, é muito legal ver tudo isso. Também conheci, por exemplo, não conheci ele nesse momento, mas você pode, por exemplo, tirar uma selfie com o Cid no Não Salvo. Não sei se quem conhece aí, depois vocês falam, mas tipo num evento da Campus Party, em Rondônia, num hotel que tá o Cid Não Salvo e uma galera que eu conheci lá aleatória, que pessoal de Campo Grande, pessoal de Curitiba, pessoal que é do Rio de Janeiro, se juntou, né? Essa menina aqui mora até na Alemanha agora, uma das meninas estão ali. Então, tipo, cara, isso é muito legal, isso é muito massa ter esse contato, né? E ter esse tete a tete. E também dançar Macarena, né? Então, uma coisa importante aí que você pode
ter da comunidade de tecnologia, é dançar Macarena, que é muito importante, né? E no final, você ser referência, você ser essa pessoa que todo mundo conhece, faz com que a gente consiga chegar no ápice do nosso desenvolvimento, que é o quê? Ao invés de a gente ir procurar vaga, as pessoas oferecerem vagas para a gente. Então, a gente, como dev, tem que chegar nesse momento em que, ao invés de você ir atrás de uma vaga legal, alguém me fala, pô, eu conheço uma pessoa que é massa demais, que tem um teste dessa vaga aqui, e você já vai direto. Então, isso não precisa fazer teste técnico, é chato pra cacete. Você não perde tempo com serviço de RH, você já vai diretão, já é boa já. Então, isso muito a comunidade traz para você, isso tudo mais. Beleza? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Então, muito obrigado aí. Tá aqui minhas redes sociais. Não sei se tem tempo para stand-up, eu acho que eu estourei o tempo, né? Não sei se eu estourei, também estava um pouco atrasado. Mas se quiser também ter um stand-up aqui de uns 5 minutos, 5, 7 minutinhos. E se tiver alguma dúvida também, não sei, o Durval vai levar essa aí para a gente. Eu não estou ouvindo se vocês estiverem falando. Mas tem que colocar aqui a... Ele tá vendo lá. Ele tá vendo lá. Ele tá vendo as perguntas? Agora seria bom a gente ver também, né? Aqui. Beleza. Agora eu tô ouvindo vocês. As perguntas do YouTube já respondem todas, tá? Tá, beleza. Esse daqui, ó. Vamos lá. Maluco como é? Cristiano. Um abraço aí. Linux Man. Você é o cara, viu, Cris? Eita resenha. Pra quem não sabe, o Cris também é fera na comunidade aí, amigão aí da galera. Vamos aí para uma pergunta. Tiago Pérez. Tô devendo um livro para ele. Vou mandar, viu, Tiago? Isso. Ele ia falar isso para você, Durval, mas ele já cobrou aí ao vivo. Eu vou pagar essa promessa essa semana. Vai chegar de Natal. Aí, ó, como vai ingressar chegar no mercado de trabalho? E aí, Pokémon, como ingressar no mercado de trabalho? Conselho para iniciante. Beleza, vamos lá. Eu falei um pouco isso na palestra, então vou deixar essa parte para a gente poder fazer essa coisa mais específica. Então, conselho para iniciante. Eu dei a ideia de você fazer um projeto que é interessante para você, que você tenha algum problema que você consiga resolver com programação. Né? Quando você está começando, é hora de você experimentar tudo. Então, experimente todas as tecnologias que você puder. O problema é que hoje em dia muita gente está começando na área sem ter, por exemplo, um tempo de respiro para poder aprender as coisas antes de começar e já entrar para a área de trabalho. Né? Muita gente quer começar a aprender e já quer entrar para o emprego. Isso nem sempre é bom. Porque tem muita gente que começa como front-end e depois vai mudar. Aí começa como front-end, começa a aprender algumas coisas, depois, eu prefiro back-end. E só que às vezes não dá tempo, porque a pessoa está tão presa no trabalho que só fica fazendo aquilo. Então, na hora que você está começando, é o que você tem para experimentar as coisas. Então, vou fazer um projeto aqui de front-end, fazer um projeto de back-end, vou fazer um projeto com Dart para mobile e tal. E eu tenho tempo para fazer isso, né? Eu faço de pouquinho em pouquinho, eu tento pedir ajuda da comunidade, da galera, para poder resolver alguns problemas que eu tenho. Mas é uma hora meio que para você experimentar, né? Depois de um tempo que você vai experimentar, você vai falar, pô, eu prefiro ser back-end, prefiro ser front-end. E aí você vai para a pergunta do Thiago, né, que é para buscar, tentar ingressar no mercado de trabalho, né? Então, eu acho que é legal você ter uma coisa sua, um projeto seu, para você poder fazer isso. E aí a questão de ingressar no mercado de trabalho, a gente tem muita dificuldade da curadoria das coisas quando a gente está começando. Porque tem muita vaga, tem muita coisa espalhada, eu não sei o que é melhor. Eu não sei se é melhor, por exemplo, uma vaga de back-end, de front-end. Tem vaga que pede muita coisa, tem vaga que não pede nada, né? Então, uma dica que eu dou, tem um artigo meu lá no Dev.tu, que eu falo sobre a questão de como você usar o Twitter para poder filtrar vagas. Então, basicamente, as pessoas que já trabalham com tecnologia, elas entendem melhor do que uma pessoa de RH aleatória sobre como quais necessidades de uma pessoa que está começando tem em relação a desenvolvimento. Né? Quem está começando, pessoa que é júnior, pessoa que é Sandy, ela não tem que ter obrigação de conhecer nada profundamente. Às vezes ela sabe um pouquinho sobre o algoritmo, entende um pouquinho como é que funciona uma integração e tal, como faz uma API e tal, mas não é obrigação sua. Pessoa júnior, ela está ali para aprender. E o time tem que abraçar essa pessoa para isso. Então, não vai muito na ideia de, eu tenho que saber tudo, eu tenho que conhecer ferramentas muito profundamente. A pessoa que está começando não precisa disso.
E se você entra numa empresa que exige isso, você está na empresa errada. Então é melhor você procurar outra. Boa resposta, Pokémon. Pokémon, vou perguntar se você concorda. Eu dei esse conselho em uma palestra que eu fiz, tá com, acho que 2 semanas aqui em Arapiraca também. Sim. Me perguntaram como ingressar no mercado de trabalho se não sabe de nada. Eu disse, pô, se você não sabe de nada, a forma mais fácil de ingressar no trabalho é pedir para trabalhar de graça. Aí, o Faustozão, o próximo palestrante, fez isso. Eu fiz isso também na BlackBerry. Eu me tornei o gerente da BlackBerry sendo estagiário e trabalhava de graça porque não tinha orçamento para a BlackBerry há 10 anos atrás. Eu disse, não tem dinheiro para me pagar, eu trabalho de graça, até alguém ser demitido. Quando for demitido, libera orçamento. Você concorda, todo irmão? Você acha que se a gente está 2 semanas procurando vaga, eu já sou um júnior, pelo menos com um pouco de experiência, se eu tenho a possibilidade de trabalhar que nem uma rapariga de graça por 2 meses, vou ou não vou? Eu concordo com você, né? Eu só tenho que ver que o Brasil tem uma questão que é, vamos falar assim, legal em relação a isso. Mas se a pessoa está disposta a te oferecer esse trabalho, você pode entrar, por exemplo, como estagiário ou estagiária, tem estágios que são não remunerados. Então, você consegue fazer isso. Então, isso é muito bom, né? Então, é só resolver essa questão legal, porque tem a questão legal. Verdade. Eu acho uma ótima maneira de começar, entendeu? Boa. É isso aí. Conversar com a empresa, buscar uma forma de trabalhar para ela sem a remuneração, e aí você resolve o seu problema da empresa. Exato. Porque às vezes você consegue entrar como bolsista ou alguma coisa, né? Que acaba ajudando. Exatamente. Ela, quando quiser contratar alguém, ela não vai procurar alguém fora, ela vai procurar a primeira pessoa que bateu na porta dela para trabalhar de graça. Alguma pergunta aqui no presencial para o Pokémon? Vamos lá, uma pergunta. Pergunta ali do iniciante. Menininho que iniciou há uns 10 anos atrás. 50 anos atrás, né? Oi? Vai ter dancinha? Vai ter dancinha. Pô, aqui não tem como ter dancinha, aqui eu tô num lugar muito pequeno para ter dancinha. Infelizmente, não dá para dançar aqui na parada. Não é tão divertido, não tem tanta interação. Pokémon, vou lhe fazer uma pergunta para nos defender, viu? Beleza. Tem essa de linguagem certa para trabalhar ou a linguagem que eu sei é a linguagem que dá certo? 99% das vezes a linguagem que você sabe é a linguagem que dá certo. Nem sempre, porque tem coisas muito específicas, né? O que eu acho, assim, muitas das vezes a gente se preocupa em aprender o que está na moda. Na programação a gente faz muito isso, né? A moda, por um tempo a moda foi uma parada que Cold Fusion, era Flex a moda. Hoje em dia ninguém usa Cold Fusion. Cold Fusion foi para a vala, né? O Correio usava, tá usando PHP agora para você ver como é que tá. Eu não sei se evoluiu ou desevoluiu, mas, né? Então, a linguagem ela tem que ser a ferramenta para você resolver certos tipos de problemas. Tem problema específico que a linguagem resolve melhor? Sim. Né? Por exemplo, se eu vou fazer jogo, eu vou preferir linguagem como C++, por causa da performance. Mas se eu fazer um site, por exemplo, pode ser que em um momento o Python seja a melhor linguagem para isso, PHP seja a melhor linguagem para isso, JavaScript seja a melhor linguagem para isso, Ruby ou tantas outras. Mas o que vai te trazer realmente essa certeza que aquela linguagem é boa ou não para aquilo que você vai fazer, é você ter conhecimento dela. Então, quanto mais você conhece uma linguagem, mais você sabe se ela é boa ou não para aquilo. E se ela não for a melhor, você tem a capacidade de falar, eu realmente sei que essa linguagem não é a melhor, e eu sei que essas aqui são melhores para fazer aquilo. E você vai poder aprender aquelas linguagens e aplicar aquilo. No geral, é ferramenta. Então, você tem que usar ela como o quê? Como ferramenta. Só que aquilo, você não vai usar um martelo, né, para pregar sei lá, para pregar um Durepox. Não vai martelar o Durepox, não faz nenhum sentido. Boa. Concordo totalmente. Alguém tem mais alguma pergunta? Tá, essa pergunta guardada. Obrigada, gente. Estou muito honrada por estar fazendo essa pergunta e principalmente aqui, já que no HDX eu não tive a oportunidade de fazer uma pergunta. Mas eu sou desenvolvedora há 3 anos de mobile, trabalho com Flutter, inclusive. E eu estou aqui por uma parceria com o Projeto Kate, com o GDG, etc. Mas a minha pergunta é basicamente sobre o nível pleno sênior. Eu gostaria de saber o que realmente, qual que é a linha tênue aí que define a senioridade e como é que a gente consegue saber, não, aqui é o meu nível sênior, aqui é o meu nível pleno, porque essa é uma dificuldade que eu tenho hoje. A gente tem muito conteúdo iniciante, é o que eu vejo
Mas o conteúdo intermediário ainda é muito intermediário iniciante, não tem ali aquele nível que faz o avanço, entende? Para a gente ir para o próximo estágio. É isso que eu gostaria de saber. Cara, essa pergunta é uma das perguntas mais interessantes que eu gosto de responder. Eu gosto muito de responder essa pergunta. Gosto demais de responder essa pergunta por causa que é uma coisa que é meio mística, sabe? Eu falo para as pessoas, você vai saber quando você virar uma pessoa plena. Quando você sai de júnior para plena, quando você sai de Sandy para plena, você sabe por quê. Como é que funciona? Qual que é a ideia? Vamos pensar na ideia geral. A pessoa júnior é aquela que está começando, então ela não precisa saber muita coisa, ela precisa começar na estaca zero. A gente define, muitas vezes, uma pessoa plena como uma pessoa que consegue desenvolver um sistema de ponta a ponta. Ela entende como é que funciona para criar uma base para o sistema e consegue desenvolver as funcionalidades de acordo incremental e tudo mais. Ela consegue fazer aquilo funcionar. Né? A pessoa que é Júnior e Sandy, ela pede muita informação, é uma pessoa que pergunta bastante. Quando você está no nível pleno, você não pergunta tanto, você consegue se virar um pouco sozinho. Só que isso acontece no estalo de olho. É muito doido, porque, tipo assim, você tá de boa aqui, você tá com muito problema, começa com muita dúvida, aí tu começa, vai chegar uma momento na tua carreira e tu vai falar, pô, mas essa funcionalidade aqui, ela mexe, por exemplo, vamos supor que você está fazendo um fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa aqui, ele mexe com o sistema do RH. O sistema do RH não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo. Mas você começa a pensar em coisas que são fora do escopo que você tem de execução, que faz sentido com aquilo que você está fazendo. Nesse momento, você é uma pessoa plena. Uma pessoa, na hora que você consegue entender que existem coisas fora do que você está fazendo que interferem naquilo que você faz. Você vira uma pessoa plena. A senioridade, quando você vira uma pessoa sênior. Então, quando você está uma pessoa plena, você começa a desenvolver as coisas sozinho, você começa a pegar as testes, não tentando dificuldade para fazer, você consegue entender como ligar tudo com o que está externo. E quando você vira sênior, quando as pessoas sabem que você sabe o fluxo tão bem que é capaz de explicar para elas como é que funciona. Você para um pouco de só resolver problemas e você começa a associar o que você faz com o que as pessoas que estão envolvidas naquilo também fazem. Então é como se você puder... Não é você virar líder ou coach, não é isso. Mas você começa a virar referência no que as pessoas que estão trabalhando naquele tipo de projeto, elas precisam. Então, preciso fazer alguma coisa, uma integração de uma API aqui. Beleza. E quando você começa a ser essa referência, a pessoa, pô, mas como é que eu faço isso aqui? Como é que eu modelo isso? Qual que é o melhor tipo de informação aqui? Qual que é a melhor estrutura de dados? Qual é o melhor tipo de dado para trabalhar? Quando você começa a ser essa referência, você é a pessoa sênior. E você também vai perceber. Isso sempre dá um estalo. É uma coisa muito mágica. Um dia você não sabe nada, você está tudo perdida, está tudo por aí. No outro dia, você começa a entender que o escopo de fora é importante pelo que você faz, você vira pleno. E quando as pessoas entendem que você é o próprio escopo de fora, que você é a pessoa que é referência naquilo dentro de um time, você é a pessoa sênior. Essa é a minha ideia sobre senioridade. Não sei se faz sentido. Faz total, e um complemento, Pokémon. Eu gosto de seguir a linha... É bem sua explicação, só que de forma mais simples. Se você faz muita pergunta, você tira muita dúvida, você é júnior. Se você não está tirando tanta dúvida, mas está equilibrado ali na quantidade de perguntas que você consegue responder, E você coda muito, né? E você coda muito. E aí você entra na fase do sênior. Você para de perguntar e começa a responder as perguntas. Isso. E aí começa a codar menos também. Exato. Perdendo muito tempo ali. Não perdendo tempo, né? Você está gastando muito tempo explicando e passando esse conhecimento que você adquiriu para outras pessoas. É isso, exatamente. Isso aí, Fausto. Complementou perfeitinho. Boa. Respondeu sua pergunta? Beleza. Galera, Rodrigão, Pokémon, obrigado mais uma vez, né? Você Tamo que junto. tá 46 graus aí em São Paulo, que eu tava aí semana Tá calor pra passada. caramba aqui em Campinas também. Tá tenso, né? Eu tô Tá pingando tenso. sem zoeira. Eu tomei banho quase agora. Eu tomei banho um pouco antes da hora de entrar, já tô suando Já pra vai tomar caramba. banho de novo, né? Já vou tomar banho de novo. Então, obrigado mais uma vez, Pokémon, por estar com a gente, Tamo mesmo junto. online. Sua presença é ótima, sua palestra melhor ainda. Galera, mais uma salva de palmas Obrigadão, aí. gente. Obrigado de Alto coração. para que ele possa ouvir. Obrigado, gente. Valeu, Pokémon. Beijão, até mais. Beijão. Valeu, tchauzinho.